estamos aqui para mais um episódio do podcast Pod Pemba, um podcast idealizado pelo coletivo Que Querer através da Rádio Sensg, uma iniciativa do Centro Espírita Nossa Senhora da Guia, o nosso quilombo de Vovó Maria Conga. Esse projeto foi feito graças aos recursos da Lei Paulo Gustavo. Uma das formas que Exu é chamado, o Exu ele carrega o cajado. E esse cajado é o que castiga os orixás. Então, assim, Exu ele está ali para poder corrigir os orixás. Se ele corrigir o orixá, ele corrige a mim também, quando eu desvio desse caminho. Então, ele tem controle sobre esses desajuros. Tudo para que você volte e cumpra o propósito que você firmou no Orum. Você vem para essa terra para cumprir esse propósito. Pelo livre-arbítrio você desvia, tudo bem, você desajogam e trazem para você situações desagradáveis para que você desperte a questão da dádiva da dor. A gente às vezes precisa de uma chacoalhada na vida mesmo. Né? Precisa de alguém que pegue, igual eu te falei do meu amigo, né? Fala assim, dá 3 tapas na cara desse cara aí. Pra gente se acordar, se ligar e falar, pô, cara, isso que eu tô fazendo não tá maneiro. Isso que eu tô fazendo não tá legal. Isso tudo pode ser entendido como um processo de cura, de tratamento, uma terapia, né? Para mim, eu entendo assim, eu não queria ter passado por isso, trazer sofrimento para minha família, me afastar, mas aconteceu. Eu tive comportamentos ruins, eu me desviei do meu propósito. E eu agradeço que a espiritualidade olhou com cuidado para mim e me deu essa oportunidade de voltar. Então, é isso. A gente nem ia falar sobre isso, né? Não, mas é isso. Eu queria dizer uma coisa que eu, no episódio anterior, que eu fiz com o Pai Cid, eu pedi para ele fazer uma fala, contei a nossa máxima aqui de casa, que é ninguém brilha longe do seu axé. Falei um pouco sobre juventude e pedi um pouco para ele dar uma palavra para Respira. Desculpa, gente, gravar no terreiro é assim mesmo. Tá com calor com aquele ventilador? Não, obrigada. No último episódio, com o Pai Cid, eu pedi para ele fazer uma fala sobre para a juventude que ainda não tinha encontrado o seu axé. E aí eu acho muito legal e de tamanha transparência quando você é totalmente transparente assim, num podcast desses, que você não tem nem ideia de quem vai assistir e por que que isso é muito bom e por que que isso é uma ferramenta de trabalho também. Porque pode ter uma pessoa ali do outro lado assistindo que vai se conectar totalmente com a sua história, sabe? Que teve vivências parecidas. E eu acho muito legal essa parada que a gente tem aqui no nosso quilombo, porque às vezes eu vou chegar quebrada, cheia de dor, mas talvez eu não me conecte com a sua história, mas talvez eu me conecte com a história da Renata e vice-versa, sabe? Então pode ser que alguém não se conecte com a minha história no podcast, no outro episódio que eu apresentei, mas talvez se conecte com essa história que você está contando agora. Então, eu queria agradecer a transparência que você está contando essa história pra gente e dizer que essa transparência, de certa forma, também é uma ferramenta de trabalho. E aí, eu queria ir para um outro lugar agora. Eu achei muito legal. Você chama todo mundo de tia, tela fora ou não? Só aqui? Então, assim, como eu te disse, imagina eu cresci numa família que o meu avô, 16 filhos, né? 9 vivos, eu convivi com 9, 7 faleceram na infância, enfim. Mas imagina uma casa assim, um domingo, onde tinham 6 tias, mais 3 tios, e minha mãe era a caçula. Então tinha os cônjuges, os primos, os amigos, Bem grande. bem grande. É interessante que quando eu chego aqui no terreiro e vejo
a mãe Célia, né? E a minha família era matriarcal. Assim, minha avó tinha essa postura assim de ser a líder da casa mesmo, né? Então eu chegava na minha casa, minha avó é muito parecido com o que eu vejo aqui no terreiro, de estar lá, o pessoal na cozinha trabalhando, o pessoal, todo mundo aqui reunido, a casa cheia, várias pessoas interagindo. Então, para mim, assim, quem não era minha avó, minha mãe e meu pai, era tio, era Uhum, tio. Até primo era tio, porque minha mãe tem sobrinho que é mais velho do que ela. A minha tia mais velha, minha tia Teresa, tem 83 anos entendi. hoje. Então, assim, o filho dela mais velho é mais velho que minha mãe. Essa aí era uma característica das famílias antigamente. Então, eu cresci num ambiente. Então, quando eu venho para o terreiro, é, remete muito a essa memória do que eu passava os finais de semana, os dias que eu estava na casa da minha avó. Então, para mim é muito importante isso, é muito interessante. Interessante o João poder ter essa vivência. E eu acredito que mesmo que as pessoas aqui não sejam meus parentes, não tenham meu sangue, mas assim, essa ligação que você falou que tem, eu vejo a forma como o pessoal cuida dele, sabe? A forma como o pessoal cuida dele aqui no terreiro. E não só os irmãos aqui, os tios, mas até o seu Jorge, nosso vizinho aqui, né, que a gente chama carinhosamente de Tieta, o João ele fica doido para vir pro terreiro, porque ele fala assim, eu vou lá na casa do vovô. E aí o Tieta pega o João e leva o João para poder dar comida para galinha, sobe nesse morro aí para poder correr atrás de boi. Deixa eu fazer uma intervençãozinha rápida, que é a pergunta que você já está respondendo. Mas aí você contou pra gente como que foi o seu processo de chegada e dividiu, né, algumas situações que você passou. Aí eu queria que você falasse mais pra gente como é que foi depois que você chegou aqui, sabe? O que que você sentiu como pessoa? Quais foram os primeiros aprendizados? O que que você acha que mudou na sua vida? Até se tiver algum dia muito marcante que você sentiu, se sentiu muito cuidado e quiser dividir com a gente. Então, como eu disse, assim, o tratamento aqui, para mim, era o que eu precisava, foi um tratamento de choque. Então, o cuidado que o seu Chico tinha comigo quando me levava para dentro daquela cafu ali, ele era nem um pouco ortodoxo, né? Era algo assim. Mas eu via cuidado na parte dele. Na época, a cafu tinha uma porta que tinha vidro na porta, não sei se você lembra. Não era essa porta, era uma outra porta. O seu Chico batia aquela porta ali, eu pensei, como é que essa cafu cai tudo no chão da minha cabeça? Então, e uma coisa que eu reparei, assim, que eu cheguei no terreiro e eu queria. Cara, eu lembro assim, passei pelo bate-folha, que é uma limpeza que a gente faz usando planta espiritual, né? Limpeza física, espiritual. E aí passei por um bate-folha. No quarto bate-folha era dia 24 de junho, dia de São João Batista, que a gente às vezes faz um toque para Xangô. E eu passei por um bate-folha. Tudo aquilo foi muito importante para mim, tudo tinha muito significado. A pessoa que fez o bate-folha em mim é uma médium que recebeu o seu Zé Pilintra. Então hoje eu entendo assim que ela estava ali batendo folha, mas quem estava vibrando para poder me limpar era o seu Zé. Então eu acredito assim que. E aí, quando terminou esse bate-folha, eu fui para assistência, fui ali para fora ali, fumar um cigarro. A mãe Célia me chamou. Ela estava sentada aqui no canto. Ô, Thiago, vem cá. Fui eu, fiz ela. E aí, meu filho, o que que você decidiu da sua vida? Eu falei, em relação ao que ela? Em relação ao terreiro, um bando. Eu falei, ô mãe, isso aqui é minha tábua de salvação. A situação que eu me encontro hoje, eu acho que E isso tinha quanto tempo que você estava vindo aqui? eu comecei a frequentar o terreiro em maio de 2022. Isso aí foi em junho. Um mês, praticamente. Um mês e meio. Aí ela falou comigo assim, então olha só, meu filho, a partir de hoje, eu quero que você. A partir de semana. Toda sexta-feira tinha um bate-folha. Trabalho que a gente faz às quartas era às sextas. Então, a partir de. Na semana que vem, eu quero que você venha com uma roupa branca, que você vai fazer parte da corrente. Falei, tá. E aí, você vai colher as plantas para poder fazer esse ritual. Aí eu falei, pô, e você vai. Não vai precisar de fazer mais bate-folha. Agora é você que vai fazer o bate-folha. Você que vai bater folha nas pessoas. Na hora eu concordei assim, né? Mas eu fiquei meio ressabiado. Falei, cara, a situação tá na minha vida, cheio de problema. Pô, com todo respeito à mãe Célia, até porque eu já falei isso com ela. Falei, cara, essa mulher tá doida.
A mulher perdeu o juízo. Vou jogar um monte de macacão na Eu cabeça vou, dos outros. vou trazer, pô, aqui todo enrolado, vou enrolar todo mundo, vou vir aqui. Aí eu falei, mas que folha que eu vou buscar? Como é que é isso aí? Ela falou, não, você vai saber. Ela falou umas coisas com uma segurança. Eu falei, cara, não vai Que ser. você ia pela segurança dela. Aí eu falei, pô, eu vou saber, eu não sei, cara. Ela falou, eu falei, mas eu não. Que folha? Ela falou, não, vai lá, vai, busca a folha. Quando chegar aqui, se tiver alguma dúvida, eles vão te orientar. E aí, assim, aí eu tenho que. Eu fiz, né? Durante aquela semana eu fiquei pensando, falei, cara, eu não vou voltar pro terreiro, eu não vou pra lá, eu não vou. É isso, eu vou ligar pra mãe séria e falar, ó, não quero, isso aí não é pra mim não, vai dar merda. Não pode falar merda, Fica à vai vontade. dar problema. Então, assim, eu fiquei com aquela ideia. Na sexta-feira eu acordei e falei, cara, eu vou ligar pra ela e vou falar, ó, não tem como não, tô saindo fora, não vou me meter nisso aí não. Quem sou eu pra poder fazer um negócio desse, né? Mas no fundo tinha alguém me falando ali, não, vai lá. Cara, tá na conta dela, ela tá falando que é pra fazer. E ela, inclusive, me falou quando eu questionei, ela falou assim: ó, eu sou a mãe de santo, eu sei, pode ficar tranquilo. E tá. Eu fui lá, colhi as plantas, trouxe pro terreiro. E aí, o Iaquecã foi uma pessoa que me ensinou muita coisa aqui em relação a isso, muita coisa. Meu irmão, aonde você esteja, sente o nosso abraço daí, viu? Só isso. E aí, me ensinou, eu cheguei aqui, eu tava nervoso. E eu fui conversar com ela, falei, mãe, olha só, eu trouxe essas folhas aí, mas esse negócio de bater, vir aqui pra dentro do salão. Ela falou assim, meu filho, aqui a gente se cura, a gente se trata, tratando o outro. Então, quanto mais energia você desprender em prol do próximo, mais aquilo vai servir para que você se recupere. Ah, eu entendi o jogo. Falei, então é assim que funciona. Beleza. Aí, a partir disso, eu comecei a me envolver nesse trabalho. E o interessante, assim, que essa ideia de, vai lá colher a planta. Realmente, eu fui lá, colhi as plantas, cheguei, mostrei pro Iac e falei, cara, até, pô, ele vai falar, cara, não era isso, não é bem assim, vamos lá, vamos fazer de novo, vou corrigir aqui sua prova, né? E ele falou, não, tá tudo certo, é isso mesmo, pô, ele me elogiou, pô, muito bom. Fiquei, pô, então, eu sabia, mas não sabia que eu sabia. E da onde que veio esse conhecimento? O meu avô tinha esse hábito de cuidar de planta. Então eu lembro lá, o canteiro do meu avô, o quintal do meu avô era uma mata. Eu cresci cuidando da planta de planta com meu avô. Então, essa questão da ancestralidade, de você chegar e aprender com o mais velho, eu aprendi com um homem que era da Umbanda, que já tinha essa ligação com as plantas. Ele passou isso para mim. E aí aquilo ficou guardado até o momento que eu tive que ir no terreiro e manifestar esse conhecimento. E é interessante também que hoje, quando eu saio para colher planta, às vezes eu tenho que sair até que escondido do João, porque ele quer ir junto. No sábado mesmo, o pai sempre pediu para que eu pudesse buscar uma planta para fazer um banho. Aí na hora que eu desci, ele veio atrás. Eu vou contigo. Então, assim, aquilo que o meu avô me ensinou e que hoje eu faço no terreiro, o João já está aprendendo. E ele gosta, ele quer fazer junto. Então, esse conhecimento está sendo passado. E é bom, o terreiro proporcionou isso para mim. E você tem a sua continuidade, né? Que é João e Bia, que você sente ali contigo aqui. Mas você sente também a presença do seu avô? Então, teve um dia que a gente estava aqui no curso, e aí o Pai Cid pediu para que a gente fizesse um oriki para um ancestral. Poderia ter trazido aí o oriki, e eu fiz o oriki para o meu avô. Porque isso foi, trabalhar com as plantas foi uma das coisas que ele me ensinou. E hoje eu lembro, assim, quanta coisa que ele me ensinou. Quanta coisa, quantas coisas que eu falo que vinha da boca do meu avô, sabe? Então, é muito. Não tem como não sentir. Lembrar dele, o ancestral, ele vive enquanto a gente lembra dele. E meu avô, enquanto eu lembrar do que aconteceu na minha vida, e eu sei que ele vai existir na vida do João, porque tudo isso que o João traz para o terreiro, que ele já se interessa, tudo isso é o ensinamento que meu avô trouxe para mim, e eu estou passando para o João. E assim, espero que o João passe para os filhos dele. Não sei, ó, já tá passando pros amigos. Pros amigos ele já tá passando. Então é isso, a ideia é essa, né? E assim,
isso foi uma das coisas que aconteceu que me marcou. Uma outra coisa que aconteceu foi eu vim aqui pro terreiro, no outro dia teria uma gira, no sábado, né? A gente faz um toque sábado de 15 dias na época. Eu vim pra gira, cheguei aqui, de roupa branca, estava aqui, a gira começou a acontecer, daqui a pouco chegou uma entidade, ó, um outro malandro, que é da Débora, passou por mim e falou, ô moço, A camisa, né? não é por acaso, ele vai chegar lá. Ele falou, moço, acende pra mim meu charuto. Eu tinha um isqueiro no bolso, né? Fumante. Aí acendi e falou, ó, se eu precisar de alguma coisa, você vai lá buscar pra mim. Eu não sabia nem o que que era isso que eu tava fazendo. Mas eu fiz, fui lá, busquei lá a bebida, busquei o charuto. E aí depois terminou a gira, eu conversei com o paciente. Falei, pô, paciente, aconteceu isso, ele pediu para eu posso fazer isso? Ele falou, não, pode sim, meu filho. Inclusive eu vou conversar com a Silvana, a nossa venerável Silvana. Dá uma olhadinha na playlist aí, meu povo, que tem um episódio só com ela. Vale a pena. Vale a pena. A Eu, gente aprendeu muito nesse episódio. inclusive, muita coisa por conta dela. Muita coisa, muita coisa. Eu sou eternamente grato. E aí, vou conversar com a Silvana para que ela te ensine a cambonar, que é dar assistência para as entidades e tudo. E aí a Silvana me abraçou assim, de um jeito que eu falo assim que mais uma pessoa que como foi importante, como é importante, né, que ela tá ali, como é importante a presença dela para minha vida. E aí, me ensinou com toda a paciência que só ela tem, a gente sabe, né, como ela é paciente, como ela é uma pessoa, trata as pessoas com muito carinho, com muito cuidado, com muito afeto. E aí ela, daquela forma dela, me ensinou, e eu fui trabalhando, cambonando, e aconteceu um dia uma coisa muito, a Silvana tinha machucado o pé, teve que ser afastado do terreiro, e aí eu estava aqui na gira, aí o seu Chico foi me chamou e falou assim, ó, a avó tá te chamando dentro do quarto. Eu falei, tá, eu entrei no quarto, a avó Célia foi, a vovó Maria Conga, né? Tava lá, falou, ô meu filho, senta aqui que a Nega Véia quer conversar contigo. Interessante que a vovó me chama de Joãozinho. Toda vez que eu olho pra sua cara, eu quase falo Joãozinho também. Ela me chama de Joãozinho. Ela falou assim, Joãozinho, senta aqui. Eu falei, pô, Joãozinho, eu acho que confundiu, né? Deve ter. Aí eu Confundi nada. aí ela sempre, e ela falou assim, ó, meu filho. E isso foi muito marcante para mim. Ela falou assim, ó, a Nega Véia sabe o que você passou na vida, tudo que você passou. Você foi muito humilhado, né, meu filho? Eu fiz por merecer, talvez. Né? Foi à toa, foi. Mas aqui, a partir de hoje, eu quero que você seja o camboninho da Nega Véia. Então, a Silvaninha vai te ensinar, a Nega Véia gosta de pitar o cachimbo, a bebida da Nega Véia. Quando eu precisar, você vem e traz para mim. Eu falei, tá, sim senhora. Eu não tinha nem, assim, eu não tinha, no momento, eu não tinha noção do que era isso. Eu não tinha noção, assim. Hoje, igual eu falei, eu sou o menino que vai buscar as plantas para a avó, eu sou o menino que vai acender o cachimbo da avó. Isso, para mim, assim, se tem tantas coisas que eu já fiz na minha vida, hoje eu posso falar, se tem uma coisa que eu tenho orgulho de falar, assim, falo com orgulho, eu sou o cambono da vovó Maria Conga. Isso eu tenho orgulho de falar. É um título que vale ouro, né? Nossa, pra mim. E aí ela falou um negócio muito interessante. Falou assim: ó, mas essas humilhações, tudo não vai acontecer mais não. Se você aprender o que a nega véia vai te ensinar, todo mundo que for te humilhar vai ter que te olhar de baixo para cima. Aí eu concordei com ela. Falei, pode ir lá, tá, meu filho? Que a nega véia vai atender aqui agora. Aí eu saí. Aí fui lá, busquei o cachimbo dela, busquei a bebida dela. E aí depois eu fui entender, assim, aos poucos, o que que era aprender com a nega véia. É aquela ideia seguinte, tanta coisa acontece na minha vida, e é aquele momento que você está prestes a perder a linha e mandar a pessoa, sabe, tá bem longe. E eu lembro dela falando comigo, porque eu tenho que, assim, ela virou para minha referência. Então, vou fazer uma provocação aqui. É, A gente começou
te apresentando, contando um pouquinho de como que foi a sua história lá atrás, como é que foi a chegada até aqui e como é que foi o início aqui, né? Aí agora eu queria que você abrisse o seu coração pra gente, porque é uma corrente. Eu acho bonito quando você fala assim, ah, eu chamo de tia porque cuida de mim, mas você também cuida da gente. Eu comecei agradecendo por isso, né? E aí é uma corrente, porque naquele momento que você viu aqui como a sua tábua de salvação, a vovó Maria Conga falou isso pra você. E aí agora eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e imaginasse que tem alguém ali do outro lado passando a mesma situação que você estava passando. O que que você falaria para essa pessoa? Então, e aí eu tenho que contar assim um pouco, porque eu não tenho nenhum orgulho de falar o que eu passei, o que eu fiz. Tenho vergonha de falar. Então, mas assim, no momento que a avó me chamou e me abraçou e me colocou para dentro do terreiro, se eu chegasse aqui no terreiro, a mãe Célia, a avó, ou qualquer entidade, falasse assim, olha, cara, vaza daqui, mete o pé, você não vale nada, você não vale nada. Inclusive, numa das conversas que eu tive com o seu João Baiano, ele chegou para mim e falou assim, você me conhece? Quando eu conheci o João Baiano, você me conhece? Me chamou, vem cá, eu quero conversar contigo. Eu falei, opa, pois não, você me conhece? Eu olhei assim, mas sério, me procurar o seu João Baiano, eu falei, pô, tá meio diferente, né? A energia é outra. Eu falei, não, eu sou o seu João Baiano. Na verdade, eu sou um merda. Eu sou um merda. Aí eu fui olhando e falei, mas você é mais merda do que eu. Olha o que você fez na sua vida. E começou a me descascar. Assim, não foi nem um pouco agradável ouvir aquilo do seu João Baiano no momento, mas foi extremamente necessário para mim. Então, hoje, assim, o seu João Baiano, eu falo que, pô, como que foi importante ouvir aquilo que eu não queria ouvir, mas que era necessário para mim ouvir no momento. Esse cuidado é muito interessante. Então, assim, a avó, ela me abraçou de um jeito, ela, ó, tudo que você fez, olha o seu histórico aí. Cara, mete o pé, some daqui, nunca mais volta, não brota nem na esquina. Mas o comportamento da avó foi o contrário, cara. Eu não tinha nenhum mérito para estar aqui. Eu não tinha nenhuma assim, qualificação no momento para estar aqui dentro. E ela me aceitou. Ela me colocou para dentro. Eu falo assim, a avó me colocou literalmente na barra da saia dela. Então, essa forma de tratar, porque assim, a minha família tinha me abandonado, meu emprego tinha me colocado para fora, minha esposa tinha saído de casa, todo mundo, e com razão, né? Sabe? Pelo que eu tinha feito, eu tinha razão de fazer isso. Mas a avó fez diferente. A avó fez o contrário, assim, foi contra tudo e contra todos e me acolheu. Então, não tem como eu falar assim, cara, isso foi, pô, Olha para lá e imagina a isso, pessoa isso lá. foi, assim, eu acredito, não sei o que a pessoa pode estar passando na vida, mas eu acredito que aqui é um lugar que cura, que trata. E além de me tratar, ela me ensinou. Ela me ensinou. Então, até hoje a avó vem, me chama e me ensina como é que funciona a macumba aí. Como é que manipula uma planta aí, não só ela, mas ela também. Como que manipula uma planta aqui para poder tratar as pessoas que chegam aqui. Eu já tive várias experiências de ver pessoas chegando aqui numa situação e com a força da corrente, com o tratamento que foi feito aqui, aquilo, o quadro ser revertido. Eu poderia contar assim, cada gira, cada bate-folha, por semana, sei lá, em média uns 10 bate-folha que a gente faz aqui, cada pessoa, cara, dá um livro. Então não Eu vou. tem, porque assim, o que será que a pessoa está passando? Não, imagina que a pessoa tá passando as mesmas coisas que você passou. Então a casa está aberta, é de graça, é só vir. E é isso, eu posso contar do que eu passei, a minha experiência. E se tiver alguém aí que está passando um momento aí de tormenta, né? A casa está aberta, a avó está aí, toda uma egrégora trabalhando, e é isso. Eu vou pedir para
vou te fazer uma outra pergunta, mas antes, produção, tá aparecendo minhas lágrimas aí na câmera? Eu não sei, mas eu vou ter que fazer um parênteses aqui rapidinho, Não vou roubar porque piada. eu estou fazendo esse episódio inteiro chorando, coloco a mão no colgar, pedindo força à minha avó Maria Conga para chegar viva até o final desse episódio. E eu tô com um deniliado babado que é preto, então Tadinha. se chama. Tia, você tá muito formosa. Se manjar vai ficar uma loucura. Mas assim, aprendi com vovó Maria Conga que quando a gente faz as coisas, a gente tem que fazer com emoção mesmo. Então, eu me orgulho também de cada lágrima que tá escorrendo, porque quando eu escuto isso, eu penso a potência que um terreiro é, sabe? Porque terreiro é hospital, terreiro é escola, terreiro é aquele lugar quando você tá, desculpa o palavrão, mas quando você tá fudido, ninguém vai te acreditar mais em você. Lá vai ter alguém que vai acreditar em você, sabe? E várias situações. Hoje, por exemplo, eu escutei que se eu tô no terreiro, o caboclo me dá um passe, eu entendo que a morte não existe. Porque o meu ancestral tá ali mesmo, do outro lado, cuidando. E aí quando você entra numa casa, né, que cultua, que trabalha com a ancestralidade, você não vai chegar aqui só para cultuar as entidades da casa. Você vem, você cultua sua avó, você cultua sua mãe, você cultua o seu pai, você cultua a sua ancestralidade, sabe? Então, isso é muito bonito mesmo, ver o como que terreiro é hospital, como que terreiro é escola, como que terreiro é agente de transformação na vida de uma pessoa, sabe? Eu lembro quando uma das minhas primeiras aulas de capoeira, o mestre disse assim: Olha, você pode ter 30 anos, mas aqui você é um bebê. E no terreiro é assim também, porque você pode ter 50 anos, mas quando você chega lá, você é um bebê, que você vai aprender tudo, que você vai ser cuidado. E aí você volta também, você cresce e você cuida daquilo, né? Esses dias eu vi, o Thiago falou do filho dele, né? E esses dias eu vi um vídeo que foi muito fofinho, que eu vou contar rapidinho, tá? É assim, Você manda. um rapaz, ele foi num terreiro da mãe dele, a mãe dele carnal é mãe de santo. E aí, só que ele não morava na mesma cidade que a mãe dele, então ele não ia sempre no terreiro. Aí teve uma vez que ele foi e era festa das crianças. Aí ele tirou foto das crianças. E aí depois passou-se 10 anos e ele não foi no terreiro mais. Aí ele passou grandes dificuldades na vida dele. E aí ele voltou e precisou fazer o santo, precisou deitar numa esteira. E aí ele estava contando que as crianças que ele tirou foto foram quem cuidou dele na esteira, sabe? E aí eu lembrei do Joãozinho, sabe? Porque eu tenho o maior carinho por todas as crianças dessa casa, né? E eu espero estar cuidando bem delas pra quando eu precisar, elas cuidar de mim. Ó, Joãozinho, você cuida de mim, hein? Brincadeiras à parte. Mas é isso. Até perdi o fio da meada. Ah, tá, lembrei aqui. Vai, mas volta. Eu ia. A gente já contou um pouco sobre o começo, né? Aí você já contou um pouco como é que você começou nesse trabalho, nessa arte de cambonar as entidades. E aí, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, que ela é de terreiro, e aí ela tava falando que tem um preto velho lá na casa dela, que toda vez que ele chega em terra, e assim, sempre tem aquela. O povo de santo sabe, sempre tem aquelas entidades que são mais famosas. É, Mas esse preto velho não é um desses. Não é um famoso, mas é trabalhador. E aí ela tava me contando que toda vez que ele chega em terra, ele vira pra ela e fala assim: Vamos trabalhar, minha filha? Que ela é cambone dele. E aí ela falou assim pra mim: Sabe, eu posso ter passado uma semana difícil pra caramba.
Quando ele vira pra mim e fala, vamos trabalhar, minha filha, é o ponto auge da minha semana. Gente, gravar no terreiro é assim mesmo, eu vou chorar até o final, tá? Mas eu vou continuar. Tem bastante água. Te hidratar. Esse copo d'água. É, muita emoção. Mas ela falou que, tipo assim, é o ponto auge da semana dela. Quando ele vira, ele só fala isso. Ele não consulta ela, ele só vira e fala assim: vamos trabalhar, minha filha? E parece que tudo que ela tá carregando sai, cai pelo chão. E aí, quando a gente fala de cambonar, eu acho que é uma arte mesmo. Porque o cambone mesmo, o cambone raiz, o que eu vejo, assim, a minha visão, é aquele que tem vários olhos, é aquele que tá vendo um monte de coisa, é aquele que tá vendo o que a gente não tá vendo, e é aquele que tá segurando o que a gente não tá nem sabendo, sabe? Então, assim, é realmente a estruturação, a organização da casa, né? Então, eu queria te perguntar se você pode dividir algum aprendizado que você teve cambonando, sabe? Alguma coisa que aconteceu que você queira contar, ou alguma coisa que você estudou, assim, mas assim, cambonando. É, é, eu estava conversando contigo ali, com o Patrick, mais cedo. É tanta informação, tanta movimentação de energia que acontece no trabalho, que, assim, uma atitude de 1 minuto a gente, da tese, né, de doutorado até, você vai, tanto, assim, é tudo muito rico o que acontece aqui. E essa aprendizagem, assim, que eu fico, que eu aprendo, assim, cambonando, né? Eu vejo que o terreiro, a sabedoria que existe aqui dentro é algo. Vou dar um exemplo assim bem interessante. Um assunto assim, se a gente falar de física quântica, de teoria da relatividade, é um assunto muito difícil. Eu sou uma pessoa medíocre, assim, não tenho muito conhecimento, eu demoro a aprender, eu não sou uma pessoa sábia, eu aprendo, sábio aprende com o erro do outro, eu tenho que errar 10 vezes para aprender. Então, eu sou meio devagar, assim, em muita coisa na minha vida. Mas, então, pô, você consegue entender a teoria da relatividade? Pô, cara, Einstein entende isso, eu não. Mas a gente vê isso acontecendo no terreiro. A gente vê isso acontecendo na gira. Se você para e pensa assim, eu estou aqui no meu tempo presente. E aí, quando eu vou cambonar, ou quando eu sou um consulente, ou quando eu vou interagir com uma entidade, eu estou interagindo com uma força, com um ser espiritual, com uma pessoa que viveu há, sei lá, 100, 200 anos atrás, 300 anos atrás. E esse espírito, ele volta para o tempo presente, o espírito do passado volta para o tempo presente, interage comigo no tempo presente e me aconselha e me orienta e me ensina coisas que vão permitir que eu corrija erros do passado e que eu mude o meu futuro. Cara, olha aí a relatividade do tempo. Olha o passado, o presente e o futuro interagindo num momento de gira. Então, fica fácil para mim entender a teoria da relatividade dentro de uma gira, camorando uma entidade.